8h15 em Campos. De volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, no seu rádio, no Face, no YouTube, no Instagram, também no YouTube, em vários canais, para você acompanhar aí, ao vivo, o Folha no Ar de hoje. E claro, né, seguir lá as nossas redes sociais. Nós voltamos no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Tentando visualizar aqui imagens da área central de Campos. O aplicativo Senzanet está aqui tem chuva agora ali na ponte da Lapa, naquela região, o tempo está nublado. E aí, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê realmente tempo chuvoso para hoje, no decorrer do dia. Máxima de 26, mínima de 19, agora com 22 graus aqui no centro. Programa de hoje com a Luiz Abreu Barbosa, nós estamos conversando com o Arthur Gomes, que é poeta e está fazendo agora aí os 50 anos de poesia, que será no Teatro de Bolso, em Campos. Eu queria tanto ver aquele teatro aberto ali, né, o Capi, no Parque Alberto Sampaio funcionando, né? Eu acho que ele representa bem essa questão da cultura em Campos. Mas depois a gente comenta sobre isso. O meu caro Arthur Gomes, que a gente passa lá sempre, fica olhando, que tão bonita aquela obra. Tem outra pergunta aqui no grupo de WhatsApp, né, que eu já falei, que é do blog Opiniões do Aloysio e deste programa, do médico Flávio Mussa Tavares. Bom dia, Arthur. Flávio Mussa. Ele diz aqui, os concursos de poesia, de crônicas e de contos ou até novelas podem estimular a criação em todas as gerações? De quem teria que ser essa iniciativa? Sim, claro, lógico, que através de cursos, festivais e outras formas de divulgar a formação, provocar o interesse de leitores, seja de poesia, contos, novelas, de literatura, enfim. E foi pensando nisso que em 1999 eu criei para a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima o Festi Campos de Poesia Falada, que foi realizado até o ano passado. Está previsto para acontecer esse ano ainda, mas me parece que o edital está na Procuradoria da Prefeitura e não foi dado parecer final ainda para que o evento aconteça, né? Eu tenho muito orgulho de ter criado este evento, esse festival, que foi criado como um projeto de fomento à leitura, criação e interpretação de poesia. Que nesse concurso existe duas premiações para duas categorias, a categoria autor e a categoria intérprete. Eu fui também coordenador do Festi Campos de 1999 a 2004, e por esse festival passaram poetas incríveis, e poetas que hoje têm seu nome renomado no cenário cultural do país. Uma das vencedoras de uma das edições desse festival chama-se Viviane Mosé, que hoje é uma grande filósofa, não é? Totalmente voltada para as questões nietzschianas. Ela é uma discípula de Nietzsche, né? Mas, em 2002, quando ela concorreu ao Festi Campos de Poesia Falada, era apenas poeta. Ninguém conhecia a Viviane Mosé como filósofo ainda. O Aloysio já venceu esse festival. Capi venceu várias vezes. Um dos poemas do Capi antológicos é o Goiatacá Amopi, que foi interpretado pelo Ive Carvalho, nosso saudoso, né? Lembrando isso, Cláudio, a gente, atualmente, eu estou de volta à Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, desde janeiro, né?
trabalhando com a produção de um sarau que acontece toda última sexta-feira do mês no museu, é o Sarau Cultural Multilinguagens no museu, que, de uma certa forma, foi o laboratório que eu utilizei para esse espetáculo na celebração dos meus 50 anos de poesia. Nesse sarau tem teatro, tem cultura popular, tem dicas sobre educação ambiental, tem música, tem dança, né? Então, serviu de laboratório. No dia 25 deste mês, já vai ser a 6ª edição deste sarau, né? E, pela questão da vontade, o desejo da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, da Prefeitura, de uma certa forma, ter um foco nas questões da cultura popular da cidade, as manifestações dessa natureza, no dia 22, agora de agosto, vai ser lançado o programa Cultura na Rua, com todas as manifestações de cultura popular ainda existentes na cidade, as quadrilhas de festa junina, boi pintadinho, capoeira. E com esse foco, quando eu voltei para a Fundação este ano, a auxiliadora soube que nos anos 80 eu entrava com os alunos da escola técnica, os alunos da oficina de teatro, pelos ônibus, viajávamos no trajeto dos ônibus que a gente embarcava, falando poesia. Ela virou para mim: é possível isso ser feito novamente? Eu falei: olha, auxiliadora, a gente precisa criar um grupo para isso. E aí surgiu o curso Teatro de Rua, que a gente está trabalhando, eu e a Lúcia Talabi, somos os professores desse curso. Temos ainda a companhia do Paulo Vito, que nos dá um suporte em preparação de voz desses alunos e também em aulas teóricas sobre teatro e a sua origem, e com foco no teatro de rua. E desse curso surgiu a história do boi Macutraia, que vamos estar na rua com ele no próximo dia 22. Então, eu acho, né, na minha visão, nada melhor para fomentar, para instigar leitura, formação de novos agentes culturais, novos poetas, novos escritores, do que os concursos, né? Sejam eles de que forma for. Arthur, vamos... Poesia dá para fazer, como diz Nogueira, dá para fazer não um programa, mas dá para fazer uma semana de programa. Até porque eu fico muito, às vezes, talvez um pouco constrangido de puxar muito para poesia, porque também é minha área, então eu fico, tô puxando para minha sardinha. Não, eu tô agora me lembrando dos poemas teus que eu defendi em um festival em Campos. Aí, quando o Cláudio tocou na Arena Capi, ali no Parque Alberto Sampaio, eu me lembrei disso. E uma outra coisa que me veio agora, quem me falou, eu estava no Oásis, estava indo para o Rio, o ônibus estava parado no Oásis, eu estava lanchando e, de repente, chega aquela figura ao meu lado, bate no meu ombro: olha, a Luísio está precisando falar com você. Caquinho. Foi quem me falou. E quando eu voltei do Rio, imediatamente eu te procurei. Eu acho, Luiz, que entre a gente não dá para conversar sem falar de poesia. Não tem como. Era 92. 92. Eu até lembrei isso ontem com o Hamilton aqui, o Hamilton Garcia, que estava passando muito sucesso, seriado Anos Rebeldes. E era Festival de Poesia em Voz Alta, né? Festcamp de Poesia em Voz Alta. Encontro Nacional de Poesia em Voz Alta. Esse concurso depois vai se tornar o Festcamp de Poesia Falada. Porque esse encontro nacional de poesia em voz alta foi criado por João Vicente. João Vicente era diretor do Departamento de Literatura na época. Só que, com
a prefeitura foi sediada na Vila Maria, né, durante os primeiros governos Garotinho. A sede da prefeitura era Vila Maria. Quando a prefeitura veio para o SESEC, João Vicente foi nomeado diretor da Vila Maria. E aí o concurso ficou sem coordenação e veio parar nas minhas mãos. Eu coordenei até, acredito, 80. Eu trabalhei no primeiro governo Garotinho, 89 e 90. Né? E essa edição, eu me lembro também que foi em 1992, que aconteceu ali na Arena Capi. Sim, os moldes eram muito semelhantes. Capi, inclusive, foi o presidente daquela mesa de júri. E você interpretando, eu acabei tirando o primeiro, tinha muito novo, 19 anos, acabei tirando o primeiro e segundo lugar. Primeiro e segundo lugar. O terceiro ficou com a Altura, né? O nosso querido Altura, grande poeta também. Mas, Arthur, vamos, assim, não mudar a chave, mas ampliar um pouco ela. Como é que você, como produtor cultural, poeta há tanto tempo, né, meio século aí de estrada, como é que você vê a retomada da literatura especificamente, mas da cultura de uma maneira geral, no Brasil pós-Jair Bolsonaro, onde a cultura foi meio que eleita como inimiga, né? E também em Campos e na região? Bom, esses 4 anos de governo desta figura chamada Jair Bolsonaro, para nós, produtores culturais, poetas, artistas, de uma certa forma, foi uma grande tragédia. Foi uma grande, assim, a gente dizer, sem meias palavras. Ele tentou, de todas as formas, ele e os seus asseclas, a assassinar a cultura do país. Ele elegeu, nunca escondeu que os grandes inimigos deles eram os artistas, os produtores culturais. E tanto é que extinguiu o Ministério da Cultura, criou uma secretaria especial, né, dirigida por um crápula, né, um cara que tranquilamente pode ser chamado de canalha, o Frias, que esteve à frente da Secretaria Especial de Cultura. E levamos, durante esses 4 anos, em meio não apenas ao governo, né, Bolsonaro, mas também a uma fase pandêmica, uma fase de crise de saúde, e que também foi usada para nos eliminar, para nos extinguir da face da Terra, ou do planeta, ou do país. Mas a cultura renasce, resiste, não é? Como já dizia o grande teórico e grande poeta concretista Décio Pignatari, que foi quem cunhou a palavra geleia geral, a arte renasce através de outras vozes. Ela pode ser assassinada hoje, mas amanhã ela vai renascer, porque outras vozes aparecerão e darão continuidade a essa coisa que nós denominamos arte, seja poesia, seja música, seja cinema, teatro, artes visuais, artes plásticas, não importa a linguagem. Bom, pós-Bolsonaro, né, volta a governar o país o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, com pensamento totalmente antagônico ao que foi pregado durante os 4 anos do Jair Bolsonaro. Volta o Ministério da Cultura, com todas as janelas novamente sendo abertas para que não só o governo federal, mas todos os governos estaduais e municipais tenham proveito dessas janelas que estão sendo abertas. Não apenas essas 2 leis emergenciais que foram criadas, como a Lei Aldir Blanc e a Lei agora Paulo Gustavo, que já está em vigor. Brevemente começam a surgir nos municípios e estados editais, né, destas leis,
Só que essas duas leis, elas são emergenciais. Elas foram criadas para pessoas ligadas à cultura, artistas, produtores, que perderam as suas atividades durante essa fase de pandemia do Covid-19. Né? E todas as instituições federais, no momento, estão com editais abertos ou já estiveram com editais abertos estimulando a produção cultural. Olha, nesse momento, a Funarte tem 2 editais de fomento. Né? O Ministério da Cultura com vários editais já abertos em todas as áreas, em todas as linguagens. E, de uma certa forma, nos municípios e os estados que estão sabendo aproveitar isso, estão, de alguma forma, também dando essa virada nas questões culturais, na produção culturais dos seus territórios, das suas regiões. A gente vê muito forte hoje isso em Campos, através da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Não, isso não é falso, não é mentira, é verdade. Olha, esta semana mesmo, a presidente da Fundação Oswaldo Lima estava no encontro de gestores culturais no Espírito Santo, promovido pelo Ministério da Cultura. Ela não cansa de estar viajando de Brasília para lá e para cá, procurando captação de recursos, porque dentro da Lei Paulo Gustavo vem um decreto em que os municípios podem diretamente captar recursos através do governo federal para suprir várias necessidades que o município tem para alavancar os seus projetos culturais. Então, a gente vê uma retomada que, na prática, ela pode ser insípida ainda, porque nós estamos no 8º mês de gestão do governo federal. Mas toda a discussão da Lei Paulo Gustavo para chegar aonde chegou, ela foi toda discutida com os gestores culturais, secretários municipais de cultura, secretários estaduais de cultura. Quer dizer, é uma outra história, uma outra forma de governar. E não é à toa que o Lula elegeu cultura como um dos grandes motes do governo dele. Né? Ele não é bobo. Tem ao lado dele incentivadores e artistas da maior categoria, do maior nome do país. Todos eles nunca negaram seu apoio a Lula, como Chico Buarque, Gilberto Gil e vários atores famosos de televisão. Então, ele tem essa classe a seu favor e nunca negou isso. E voltou à presidência da República querendo fazer da cultura o grande PIB do país. Isso, sem dúvida. E aí, né, os municípios, os estados que embarcarem nessa carruagem, com certeza vão se beneficiar. E é uma coisa que a gente espera que isso aconteça. Arthur, tem várias manifestações aqui, eu gostaria de ler algumas no streaming do programa no Facebook. Às vezes entra uma mensagem aqui. Vamos lá. Luiz Otávio Tato, bom dia a todos, dê nosso abraço no amigo Arthur Gomes. Kátia Macabu, bom dia a todos, meu cumprimento especial ao multifacetado Arthur Gomes. Parabéns pelos 50 anos de plena atividade cultural. Aqui Marius Batista, Furel Batista, que é o nosso ouvinte aqui, 001 do programa. Vou falar 001, se falar 01, entra bolsonarismo e ele é petista. Me coloca aqui, 50 anos de poesia de Arthur e 52 anos da minha esposa, Ana Beatriz Melo. Parabéns. Nogueira colocou aqui, em nome da rádio, eu endosso. Parabéns, Ana Beatriz Melo.
Carlos Augusto Souza de Alencar. Parabéns, Arthur Gomes. Uma das principais referências da poesia em nossa região. Dono de uma personalidade subversiva, artística, sensível, inteligência e talento em prol da arte poética. 1000 aplausos. Enfim, só para registrar aqui essas manifestações, são 8h35, estamos chegando já a caminho do final do programa. Eu proponho, Cláudio Nogueira, a gente emendar. Pode ser? Proposta aceita. Peço desculpas também, várias perguntas no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que não, por tempo, a gente não pôde fazer, mas a gente vai estar caminhando para o Arthur para que ele possa responder individualmente cada um deles. Arthur, o último tema do programa, o último bloco, é inevitável. Nós estamos hoje, para ser exato, Arthur, 14 meses e 22 dias das urnas de 6 de outubro de 2024. Né? E a gente sabe que a eleição presidencial mexe, a eleição governador mexe, mas nada mexe tanto quanto a eleição prefeito e vereador, porque são os representantes que estão ali no contato direto com a população. Né? Quem governa é prefeito, né? Não é governador e presidente. Quem governa diretamente. Né? O debate já começa a se acalorar, infelizmente. Esperemos que nesse esforço aí, o Jorge Gomes Coutinho, cientista político e professor da UF na semana passada, ontem Hamilton Garcia, cientista político, professor da UENF, né? Tentando elevar a qualidade do debate, que andou dando uma derrapada nessas 2 últimas semanas, infelizmente, inclusive se entrando na mídia nacional. Não vamos de maneira nenhuma reproduzir o que foi dito aqui, né? Não vamos dar eco a esse tipo de coisa, mas no desejo de que o debate se paute por cima, como a cultura pode ajudar e deve ajudar, de maneira geral, para pautar esse debate da eleição municipal, prefeito e vereador de Campos no ano que vem. Bom, eu acredito que de todas as formas, não é? Porque é através dela que o ser humano se entende como cidadão, se constrói com conhecimentos e consegue também ser um ser crítico. Primeiro, autocrítico, depois, através dos seus conhecimentos, saber olhar o outro, saber observar o seu redor, saber o que acontece politicamente ao seu redor, não é? Uma nação sem cultura, uma cidade sem cultura, ela é vazia. Ela é apenas ocupada por pessoas, mas sem vida. Né? É a cultura que dá vida a esse espaço que nós podemos chamar de cidade ou região. Né? E, em uma eleição, naturalmente, os segmentos culturais vão estar envolvidos ou diretamente ou indiretamente. Não tem como negar isso, não tem como escapatória você fugir dessa questão. Eu sou uma pessoa estritamente crítica, uma pessoa estritamente politizada, uma pessoa que procura acompanhar cotidianamente os fatos, sejam de adversários, sejam de gestores atuais ou não. Né? O que eu posso falar, não tenho contato direto com o gestor principal da cidade, o prefeito da cidade, mas tenho contato direto dentro da instituição que é a fomentadora da cultura na cidade, a Fundação Cultural e Jornalista Oswaldo Lima. E, com certeza, o trabalho que vem sendo feito atualmente, em 2024, vai estar muito mais solidificado, muito mais na prática do que hoje é apenas teórico. Hoje é apenas estudo. Mas, como eu falei, no dia 22, agora deste mês, próxima terça-feira, será lançado o programa Cultura na Rua, ali na Praça do Pelourinho, no Boulevard.
Se isso for cotidianamente repetido várias vezes, todos os meses, que a intenção é essa, com certeza vai mexer com a cabeça das pessoas, vai influenciar e muito as eleições de 2024. É impossível hoje a gente querer afirmar como que isso vai acontecer. Não dá para afirmar ainda. Mas, pelo que a gente conhece de campanhas eleitorais, eleições, sejam elas municipais, estaduais e federais, né? Como que a classe artística, os produtores culturais se envolvem, com certeza a de 2024 não vai ser diferente, né? A cultura, com certeza, vai ter um peso grande nas próximas eleições de 2024, não apenas em Campos, mas acredito que em vários municípios do país. Eu costumo falar, isso eu falo desde daquele movimento Ocupa TB, ali no final do governo Rosinha, que foi, no meu entender, né, se for analisar as causas que levaram à eleição de Rafael no primeiro turno, 2016, aquele Ocupa TB está, sim, entre as causas. Sim, com certeza. Mas eu costumo falar, a partir dali, a cultura pode não dar voto, mas ela tira. Ela tira. Perfeito. Perfeito. Agora, Arthur, você está participando do governo e tal, como é que você... e você falou que acompanha, além da cultura, você acompanha a política. Todas as pesquisas feitas até aqui dão um franco favoritismo de Vladimir na candidatura natural à reeleição, um governo bem avaliado, né? Você tem outros atores, você tem Jefferson Martins Azevedo, reitor do IFE, que tudo indica que também é uma candidatura sem volta, né? Os 3 níveis do PT federal, estadual, municipal, parece que a candidatura sem volta. Tem outros nomes que dependem ainda de contingência, mas Vladimir até aqui é o favorito. Você tem acompanhado essas pesquisas e como você avalia o governo Vladimir Garotinho? Como você mesmo frisou, é um governo bem avaliado. O Vladimir, acredito que esteja aproveitando o vazio deixado por Rafael Diniz, né? Coisas que Rafael Diniz poderia ter feito, ele está fazendo, e uma das grandes questões que eu acredito seja o que esteja para a população sendo aplaudido e sendo aprovado é a total reforma das ruas da cidade. As obras das ruas, das vias da cidade, que estão acontecendo e acontecendo em volume grande, é o que tem deixado a população acreditar nessa gestão atual, acreditar no prefeito atual, acreditar no Vladimir. Porque nós viemos de muitos anos a cidade sem uma manutenção, principalmente em suas vias públicas, né? E isso está sendo feito. Quer dizer, quem, como eu, circula pela cidade como pedestre, andando a pé, a gente conhece o estado das ruas, que não é de agora. Então, esses reparos que estão sendo feitos dá a ele uma conotação talvez ainda mais popular do que ele já tinha. Quer dizer, a visão que eu tenho hoje da gestão municipal enquanto obras na cidade, porque todas as secretarias estão em movimento, mas a Secretaria de Obra, a obra é o que mais aparece para visão total da população, né? Seguindo por esse caminho, seguindo por este andar, né, é difícil a gente, no momento, acreditar que ele venha ter um outro adversário forte. Eu acredito que a candidatura do Jefferson vai incomodar, porque vem com apoio do PT, nacional, estadual, municipal, apesar do PT em Campos ser um partido muito fragmentado e muito fraco ainda.
o que não é a nível nacional, nem se compara, não é? Mas vai vir, acredito, com muito apoio do governo federal e com muito apoio da classe educacional também, né? Talvez seja o grande adversário do Vladimir, seja o Jefferson, sem dúvida. Eu não vejo, no momento, uma outra pessoa que possa, de repente, como se diz, ameaçar a sua reeleição. Perfeito. Arthur, queremos te agradecer por hoje, né, e por sempre, claro, evidente, são 50 anos dedicados aí à poesia e para a alegria de todos nós. Acho que faço aqui, né, uma série de... falo aqui o que muitos gostariam de falar, que é essa alegria e essa satisfação, esse orgulho de ter você conterrâneo como, né, um grande, premiadíssimo poeta, e entre outros talentos, como disse aí a Kátia e tantos outros. Obrigado pela sua participação aqui no programa, boa sorte, né, e muito sucesso. Oi, Aloysio. Eu só queria pedir, eu sei que você vai passar a palavra para o Arthur para ele fazer as considerações finais. Uhum. Arthur, além de... Eu, por exemplo, sou poeta, né? E, como diria Confúcio, saber o que se sabe, o que não se sabe é coisa de quem sabe. Eu não sou intérprete, nem tenho pretensão de ser. Arthur é as duas coisas. Eu queria pedir que, nas suas considerações finais, Nogueira, se você me permite, por favor, você pedisse que ele declamasse um trecho de um poema que vai ser exibido no espetáculo do final de semana, e chama aqui ao ouvinte, sexta, sábado e domingo, 50 anos de poesia de Arthur Gomes, no Teatro de Bolso, sempre a partir das 20 horas. Perfeito, perfeito. Arthur, por favor, então. Muito obrigado. Em primeiro lugar, obrigado, Luiz, pelo espaço, pelo convite, obrigado a Cláudio, obrigado, ouvintes da Folha no Ar. Prazer imenso esse bate-papo com vocês. A Luiz, meu velho amigo, né? E companheiro de jornada, companheiro de poesia. Né? Eu vou falar um poema que vai fazer parte do espetáculo Os Tortos Tecem Considerações. Quer dizer, esse título, na verdade, surgiu de um espetáculo que eu assisti em 1984 no Sesc, dirigido por José Cisneiro. Um dos poemas tinha esse verso, Os Tortos Tecem Considerações. E eu escolhi esse subtítulo porque os tortos vão estar tecendo as suas considerações no espetáculo. Os tortos são os meus convidados que vão participar do espetáculo. E um dos poemas que abre uma das minhas entradas no palco diz o seguinte: olhei a cara do tempo, ela estava fechada, não me dizia nada. Pensei as sagaranagens que o tempo fazia comigo. Peguei do tempo o umbigo, cortei na ponta da faca. E a tua cara de vaca sangrei sem nenhum remorso, porque isso o tempo não tem. Agora, o tempo sorri, me mostra os dentes da boca, e a tua cara de louca é a minha cara também. Eu sou Drummond e me confundo na matéria amorosa. Posso estar na fina flor da juventude ou atitude de uma rima primorosa, ou até na pele pedra, quando me invoco baratino, então provoco um barafundo cabralino e meto letra no meu verso estando prosa, e vou pro fundo, o mais profundo, lá no fundo do mineral Guimarães Rosa. Excepcional. Parabéns. Muito bom, muito bom. Isso é só uma provinha, né, Luiz? Do que teremos, então, nesses 3 dias, como a Luiz já falou, já confirmou, 18, 19 e 20. É isso, 18, 19 e 20, agora no Teatro de Bolso. Bom, Aloysio, então trago você para fazer esse fechamento também de hoje do Folha no Ar com o Arthur Gomes, por favor. Agradecer o Arthur, como ele disse, a gente tem uma
parceria aí, uma convivência por conta da poesia. Ao longo, já estou com 51, isso já tem 32 anos, né? 32 anos. Justamente foi em 92, né? Estamos em 23. Mas antes disso, eu acho que eu te conheci, você devia ter de 11 para 12 anos. Não, a gente conheceu no jornal, mas eu falo enquanto... Sim, enquanto poetas, né? Enquanto convivência poética, sim. Foi fundamental, eu tinha 19 anos e entrei naquele festival e tirei primeiro e segundo lugar, até naquela época, 92, quer dizer, 19 anos, não era um concurso juvenil, era um concurso, né, para poetas de todas as idades. E de várias partes do país. De várias partes do país. E eu tirei primeiro e segundo lugar e fiquei meio assim, né? E acho que muito do sucesso se deve não só à qualidade dos versos que eu posso ter produzido, como ao talento do Arthur para interpretar. Afinal, era um festival de poesia em voz alta. Então, sou grato a isso. Nos encontramos em vários outros momentos. Fomos parceiros também na peça Pontal, que eu acho a última grande produção do Capi. Do Capi, com certeza. 2010. Eu acho que talvez tenha sido o último grande momento do Pontal local, porque foi encenado ali no Bar do Bambu, né? Do Neivaldo. E viemos aí nessa convivência aí de anos, né? De anos. E acho que tenho muito respeito à poesia dele, acho que é recíproco também. Eu acho que o bom da poesia, com o Arthur, com o Adriano Moura, com a Adriana Medeiros, os jovens que estão vindo aí agora, é que um estimula o outro, né? É um jogo de pular carniça, né? Você se eleva a partir do outro, né? E vai à frente. Eu acho que é isso, é a vida, é a arte, e você não sabe quem que imita quem, né? Mas é muito prazeroso. E para terminar, como eu frisei, eu estou longe de ser intérprete, mas em homenagem aí ao espetáculo do Arthur, sexta, sábado e domingo, convido mais uma vez aos ouvintes e telespectadores a presenciarem, a comparecerem, né? Os tortos tecem considerações. Eu vou citar aqui o terceto de abertura de um dos poemas mais famosos de Drummond. Quando eu nasci, um anjo torto, desse que vive na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. Então vai aí, Arthur, ser gosto na vida. Valeu, Arthur. Obrigado. Valeu, obrigadão. Valeu. E se faltar algum torto lá, me avisa que eu mando uns 3 aqui pra você lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas não é pra te ajudar, vai te atrapalhar, segura mesmo. A turma é torta mesmo. Torta e tem uns tontos também no meio. Eu tô nesse bolo aí. Grande abraço. Aloysio, obrigado também por hoje. Amanhã de volta às 7 com o Folha no Ar. Você que nos acompanhou até aqui. Amanhã, só desculpa, Nogueira, amanhã, se me permite, o deputado estadual Valdec Carneiro, aqui, entrevistado do Folha no Ar. Valdec Carneiro, muito bom. A gente volta então amanhã, já confirmado aí o nosso convidado de amanhã, a partir das 7 com Folha no Ar, que tem o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.